pessoal, tudo bem? Professor José do Estúdio Persona. Estamos iniciando o nosso Persona Cash com o tema de reeducação alimentar. Hoje estamos aqui presentes nossos dois alunos, Dalila, Jonathan, tá? E a nossa nutricionista parceira, Luciene Tatoni. A Lu, ela é formada em nutrição, especialista em emagrecimento, fez pós-graduação em emagrecimento e reeducação alimentar, nutrição esportiva, comportamento alimentar, bioquímica e fisiologia da nutrição. Lu, fala um pouquinho mais sobre o seu atendimento, seu trabalho, a forma que você lida com os seus pacientes, no caso, né? Eu falo alunos, desculpa. Alunos barra paciente. Na verdade, assim, eu trabalho com reeducação alimentar, porque eu não acredito em dietas restritivas, eu acho que a pessoa até consegue atingir seu objetivo, mas tem muita chance de ter o reganho depois. E reeducação alimentar, além da pessoa conseguir o objetivo dela, é uma coisa que ela vai levar para a vida inteira, né? Ela realmente aprende a forma certa de se alimentar. Na reeducação alimentar, tudo é permitido, mas a gente trabalha com consciência alimentar e a gente explica quais são os melhores alimentos para a pessoa poder ter flexibilidade e fazer boas escolhas. Eu entrei na nutrição, porque na minha adolescência eu era gordinha, bem gordinha, e eu fazia só dietas malucas, dietas da sopa, dieta líquida, dieta da lua. Mas como que é a dieta da Lua? Explica pra mim, que eu nunca vi a dieta da Lua. Menos a lua. Ah, é? Não, dependendo da lua, você pode comer certos alimentos. É uma dieta maluca, como todas essas. Eu até consegui emagrecer, só que depois eu voltava a engordar mais do que eu tinha emagrecido, porque eram dietas muito restritivas. Eu só fui aprender, né, alimentar direito quando eu entrei na faculdade e fui aprender a fundo, né, os tipos de alimento, qual que me fazia bem e realmente compor uma dieta balanceada. Legal, parabéns. Na verdade, assim, nós Eu tô quatro, super né, passamos aqui por uma situação de emagrecimento, vamos dizer assim. Vocês dois foram um emagrecimento saudável, né? No meu caso, no caso da Lu, que eu também fui obeso com 15 anos, foi um emagrecimento não saudável, né? Eu lembro que eu ficava em jejum até umas 2 da tarde, colocava uma mochila nas costas com cheio de livro e saía para andar em Franco da Rocha. Então, assim, eu perdi muito peso muito rápido. Só que não foi saudável. Eu perdi também massa muscular, fiquei assim, bem magricelão, né? Eu lembro que a minha mãe falou assim: menino, tá doente. Me pegou um dia, colocou na mesa, dá o seu braço. Puxou o sangue, falou: não, vou fazer exame de sangue, você tá doente, não pode ser. Apresentou um pouquinho de anemia, mas não foi nada de muito grave. Mas não recomendo para ninguém fazer isso. Hoje, né, eu estudei educação física exatamente por isso. Para ter essa formação e explicar para os meus alunos barra pacientes o que é uma alimentação saudável, o que é um emagrecimento, até mesmo uma hipertrofia, porque a gente precisa disso, ter o conhecimento para conseguir transmitir corretamente. E nós não tivemos isso, né? Então, assim, era difícil, por exemplo, eu tinha educação física na escola, mas male male o professor falava com você, né? Então, assim, ficava muito complicado para nós. Dalila, no seu caso, conta um pouquinho da sua história, o que te levou a buscar, né, praticar exercício físico e buscar uma reeducação alimentar. Então, Zé, na realidade, a minha adolescência eu sempre pratiquei atividade física. Eu não era assim 100% sedentária. Aí, quando eu engravidei, que eu tinha 23 anos, foi aí que eu dei uma parada com tudo. Aí, o peso veio, né? E aí, a partir daí que eu não consegui mais reverter. E aí, eu só fui aumentando de peso. Aí, quando eu tive a minha segunda filha com 29 anos, aí que eu não consegui mesmo voltar. Na verdade, assim, eu até perdi uns 10 quilos depois do parto. Só que daí, depois eu voltei e eu fiquei nesse peso de quando eu tava grávida. E aí agora, né, que surgiu o PGC, eu fui atrás. E aí, meu marido viu um post no Instagram sobre o PGC e me enviou. Aí eu conversei com a Lu para ela me dar uma ajuda, né, que eu precisava. Acho que foi um empurrãozinho que eu precisava. E explica um pouquinho sobre o PGC. Na verdade, o PGC é uma metodologia exclusiva do Estúdio Persona. A gente criou ele já faz uns 5 anos e vem sempre moldando, melhorando ele cada vez mais. Eu acredito que esse último, a gente focou muito no que o que a gente busca mesmo, que é a alimentação saudável e a pessoa manter a sua rotina, não só de alimentação como de treinamento.
Nos primeiros era muito focado em exercício, a gente dava muito picos de exercício, tínhamos resultados, tínhamos bons resultados nos primeiros. Só que depois que terminava o PGC, caía a quantidade de exercício, a rotina, né, desses exercícios. E o pessoal voltava com um peso, acabava ganhando peso novamente. Conversando com a Lu, a gente pensou em alguma coisa que tem que ser para levar para a vida. Então, assim, a rotina de treino que não seja tão exaustiva, porque o PGC, assim, era treinos todos os dias, fora o treinamento que os alunos já faziam, né, na musculação. Então, era uma rotina de treino muito elevado. Ótimo, tinha um resultado? Tinha. Só que depois disso, eles não conseguiam manter essa rotina de treino. Então, a gente tentou criar uma rotina de treino que os alunos conseguissem realizar depois que terminasse, né, o PGC, e também um processo de alimentação saudável que eles conseguissem levar no seu dia a dia. Inclusive, assim, a gente percebeu que não foi só o aluno, né? Quando o aluno ele trouxe, né, o projeto do PGC para dentro da casa dele, ele levou para a família inteira. Sim. Porque a família começou a seguir, as crianças começaram a buscar mais, então foi criando-se uma rotina familiar. Coisas que, por exemplo, no meu tempo não tinha muito disso, né? Eu sou daquele tempo que você acordava de manhã, você comia 4, 5 pãozinhos com manteiga, café com leite, com bastante açúcar, que é totalmente fora, né? Sim, Totalmente fora. na verdade tem um mito, né, do pão. O pão é o grande vilão, mas o pão dá para incluir, assim, Mas tranquilamente não pode ser na 4, rotina 5 não. alimentar. Não, 4, 5 não. Mas um pãozinho com proteína no café da manhã tá ótimo, não precisa tirar. Mas o açúcar eu geralmente peço para os meus pacientes dar uma diminuída. E é uma questão, assim, de paladar. A gente fala de uma reeducação, a gente fala que alguns alunos têm o paladar infantil, né, do doce. Mas você vai tirando aos poucos. Conforme você vai tirando aos poucos, hoje, por exemplo, eu já não consigo mais tomar um café puro com açúcar. Para mim é muito difícil, entendeu? E se coloca açúcar, eu não sinto o sabor do açúcar. A minha dieta, que foi a Lu que montou, eu sou chocolate. Então, para mim tem que ter, não tem como. Eu fui moldando. Eu saí daquele chocolate ao leite e fui aumentando para amargo, 60% cacau, até chegar nos 70%. Hoje eu como 90% tranquilo, mas eu tento manter na faixa dos 70%. E ela falou assim, você tem que consumir tanto pós-almoço, alguma coisa assim, e é tranquilo. Mas a fisiologia explica, né, por conta das nossas células, que elas têm uma meia-vida de 15 dias, né, nas células da nossa boca. No 16º dia realmente fica mais fácil, porque as células que estavam acostumadas com aquele doce já morreram, já foram renovadas. E essas células novas não estão acostumadas com aquele sabor muito adocicado. Então, se você consegue ter uma alimentação com um sabor menos doce, cada vez vai ficando mais fácil. Você vai acostumando, porque realmente suas células vão se renovando. E isso vai facilitando muito. Ou seja, né, então a gente precisa de pelo menos 15 dias para tirar alguma coisa, né? Os mais difíceis são os 15 dias. São os Depois 15 fica um dias. pouco mais... Vai facilitando, né? Sim. Como a gente apresentou a Dalila, agora nós vamos apresentar o Jonathan. Como que foi o seu processo, Jonathan? Assim, a sua formação, o que você aprendeu na sua infância, adolescência, como que você se sentia, em que momento que você percebeu, falou, olha, preciso mudar um pouquinho minha rotina, né, e o meu jeito de viver, que não tá legal, por exemplo. Pois é, eu fui um adolescente que eu sempre fui magro. Até os meus 18 anos, eu sempre fui uma criança bem magra, porque eu era muito ativo. Eu fui criado em sítio, então lá a gente tinha uma rotina desde criança que era pesada. Depois da adolescência, eu casei muito cedo e fiquei muito, como se dizer, ocioso, acomodado, Sim. né? Então eu trabalhava, estudava, casa, trabalhava, estudava e casa. E minha alimentação era muito ruim. Quando eu era criança, eu tinha alimentação ruim, porém, atividade física quase todo dia. Então, na parte quando eu fiquei maior de idade, quando eu casei, a minha rotina era só descanso e trabalho. Só Então, cortando um pouquinho, rapidinho, só falando que não foi o casamento, senão depois sua mulher vai te matar, Sim, tá? com Entendeu? certeza. Não foi o casamento, foi a diminuição de isso exercício aí. físico, tá? A É isso aí. rotina, e a gente conhece a mulher dele. Depois, rapaz, vai lá. Não, ela me incentiva muito. Então, eu acabei engordando bastante. Eu cheguei a
ter 90 quilos, eu não sou muito alto, tenho 1,70 m. É, engordei bastante. E de lá pra cá, comida sempre em abundância e zero atividade física. No ano passado, eu decidi me reeducar. Falei, vou cortar várias coisas. Cortei refrigerante, foi a primeira coisa que eu cortei. Eu tomava em torno de 2 litros de refrigerante fácil por dia. Então, em março do ano passado, agora faz um ano, eu cortei refrigerante, cortei açúcar de todos os meus alimentos, todos. A única açúcar que eu consumo é da fruta. E cortei a cerveja. Eu consumia cerveja, não em grandes quantidades, mas consumia diariamente. E em março eu comecei, em julho do ano passado eu fiz uma bateria de exames e isso que mais me motivou ao treino e à consultoria da Lu, que foi porque eu estava com muita gordura no fígado e meu colesterol, né, Lu, era Sim. muito alto. Para minha idade estava muito alto. Então nesse mesmo dia eu vim até o Persona, sou vizinho aqui, vim até o Persona, me matriculei e nessa semana eu já iniciei o treino aqui na academia. No mês seguinte eu já fiz a consultoria com a Lu, já tinha perdido aí meus 10 quilos nesse período e de lá pra cá acho que eu perdi mais peso e ganhei muito mais massa muscular. E eu sou uma porque você pessoa passou muito no processo de regrada. eliminar, né? Eliminar o processo de Isso. gordura. E mesmo assim ganhou massa magra. Ganhei bastante massa magra. Eu acredito, eu com a explicação da Lu, no início, como o meu déficit calórico estava muito alto, eu não cheguei a ganhar muita massa magra, porque eu estava perdendo muita gordura, né, corporal. E agora a gente teve uma mudança aí no meu plano alimentar, no meu treino, onde eu estou ganhando um pouco mais de massa muscular agora nesse exato momento. Mas foi isso, o que me motivou foi o emagrecimento e também meus exames alterados. Ô, Jonathan, na prática, você me falou bastante no consultório. Qual é o seu sentimento, assim? Qual é a disposição? Como você tem dormido melhor com esse emagrecimento? Como que você vê tudo isso? Os ganhos que você teve com esse emagrecimento? Conta um pouquinho. O meu sono era muito ruim. Eu dormia 3, 4 horas por dia, no máximo, e acordava nesses períodos, tinha algumas insônias. Hoje eu durmo tranquilamente 8 horas direto. Eu durmo em média de 6 a 8 horas por dia. Às vezes eu acordo por conta de água, eu bebo muita água. Eu bebo em torno de 4 a 5 litros de água por dia. Eu costumo beber muita água à noite, por conta desse calor. Então, mas meu sono mudou drasticamente. Então, hoje eu consigo dormir tranquilamente sem problema nenhum. E a minha disposição aumentou 500%. Isso é um dos pontos positivos, né? Muito bom. Tem algum outro ponto positivo que você possa nos mostrar, falar, além do seu sono, em casa, né? Vestimentas, autoestima? Sim, a autoestima da gente muda demais, né? Eu vestia calça 44, camisa GG, às vezes não estava mais servindo em mim. Me sentia muito mal, eu ia comprar uma camisa, pedia uma G, ficava apertada, tinha que pedir uma GG, uma calça 44 ficava apertada. Hoje eu costumo brincar, né? Eu falei pra Lu que hoje eu uso 38, minhas camisas é P, então mudou bastante. Então, autoestima e principalmente a minha vida com a minha família. Eu acordo todo dia bem cedo, eu faço minha caminhada, minha corrida de 5 quilômetros todo dia aqui dentro do condomínio e isso foi o que mais mudou. Minha qualidade de vida e também mudou da minha família. Hoje a minha esposa me acompanha, meu filho mais velho acompanha, a alimentação da minha família em si mudou demais. Era muito refrigerante que os meus filhos consumiam. Hoje eles não consomem mais refrigerante com açúcar, reduziu 80% do refrigerante e todo o refrigerante sem açúcar. Eu estou reduzindo aos poucos até eliminar isso de vez. E a maior mudança que eu tive foi eu conseguir eliminar o álcool. O álcool, eu tirei 100% o álcool, eu consumia cerveja, parei de consumir cerveja faz
um ano. E de lá pra cá eu sempre gostei muito de vinho, tomei muito vinho, conheço bastante de vinho e eu consegui eliminar o vinho também. Ótimo. Acho que é a grande melhora, né? Sim, Porque o sim. álcool ele é um grande vilão para tudo, né? O ambiente Gordura no familiar. fígado, é o grande vilão Isso. para a gordura do fígado, principalmente. E os seus exames já melhoraram, né? Sim, o último exame que eu fiz, eu não tenho mais colesterol, eu não tenho nada de gordura no fígado, tá 100% ok meus exames. Já retornei com o meu médico e tá tudo ok. E você, Dalila, quais são os seus pontos positivos que você percebeu nesse processo de emagrecimento, né? O que você sentiu de melhora na sua vida, nas pessoas à sua volta? Lembrando que o PGC teve duração de 5 semanas e a Dalilinha perdeu 4 quilos de gordura, que é, assim, uma grande vitória. Pra Ela 5 perder 4 semanas. quilos de gordura para 5 semanas, realmente se E não dedicou perdeu massa bastante, muscular. né? E eu Nada de ganhei massa magra. 1,5 de massa Ganhou Ah. massa magra. Então, mudou a rotina de todo mundo em casa, né? O meu marido, ele faz a dieta junto comigo. Ele segue tudo que eu como, ele come também. Aí, então, todo mundo entrou na mesma rotina, né? E as minhas filhas, elas estão mais conscientes. Antes, assim, tinha muita bolacha recheada em casa. E refrigerante. Refrigerante é sempre o vilão, né? E agora não. Tem de fim de semana, uma coquinha zero. Bolacha recheada não tem mais, aí elas falam assim, mas mãe, não tem nada. Ah, tem uma fruta, né, mais saudável. E pra mim, quando eu comecei também tava com problema no meu joelho direito. Eu tinha que fazer uma cirurgia, porque eu tenho o ligamento parcialmente rompido. E, nossa, a atividade física melhorou assim, vamos dizer que 90%. As dores que eu sentia, eu não sinto mais. E uma cirurgia nesse ponto, você ia ficar pelo menos uns 6 meses sem colocar o pé no chão de Então, ligamento. Então, assim, às vezes você ia cair mais, ia subir mais o seu peso, que ia ficar mais sedentário ainda possível. E aí, a melhor coisa, como era um rompimento parcial, foi fazer o fortalecimento. sim, e nossa, as minhas dores melhoraram muito. E, assim, o que eu fico admirada comigo é que antes, quando eu não trabalhava, eu não fazia tudo que eu faço hoje. Assim, eu tenho a maior disposição. Eu vou sair da minha casa às 7h30 para ir trabalhar. Aí eu volto agora, 6h40 da tarde. Eu troco de roupa e venho treinar. E muitas vezes eu ia embora a pé daqui do estúdio até a minha casa, dá mais 5 quilômetros à noite. E eu chegava lá e ainda tinha que fazer mais 1000 coisas, eu fazia. Nossa, a disposição, assim, aumenta muito. Ótimo, ótimo. Agora, com a sua permissão, claro, nós podemos mostrar o seu resultado adquirido? Pode. Vai ter mais, viu? É? Bem, agora a gente falou sobre os pontos positivos, né, do processo de emagrecimento e tal, mas a gente sabe que tem alguns pontos que a gente fala como negativo, que é a nossa dificuldade, né, deixar de comer alguma coisa, ter uma rotina para você se alimentar, uma rotina de treinar. Tem pessoas que não gostam de treinar, tem pessoas que, como eu, sou fissurado em treinar, né, mas tudo isso vai da sua rotina que a gente tem que entender, né? A gente fala assim, pagar o preço. Pagar o preço nem sempre é o dinheiro, mas assim, você ter o tempo para você e você se dedicar a fazer atividade física, exercício físico, uma boa alimentação, fazer boas escolhas de alimentos, tá? Então assim, por exemplo, para você, Dalila, o que foi mais assim difícil de você incluir na sua rotina, nesse processo todo? A alimentação. A atividade física não, que eu sempre fiz alguma coisa, mas a alimentação, assim, eu tenho que parar no fim de semana e fazer as minhas marmitas, que senão durante a semana não dá tempo. E eu cozinho para todo mundo na minha casa. E às vezes, assim, eu quero comer além. Eu faço, um estrogonofe, que eu adoro. Eu não quero comer só aquela quantidade que é permitida, isso é uma dificuldade. Eu quero comer mais, eu quero além. O doce de deixar de lado assim e tem o dia certo, tem o dia livre, uma refeição livre, né? Não um dia. E aí naquela refeição eu comia um docinho que eu gostava, mas assim, o problema sempre foi a quantidade, que eu quero mais. Mais doce, mais do que eu gosto. E se tá exposto ali na mesa, fica difícil. Uma coisa assim que eu já percebi na minha família também, minha mãe sempre gostou, até hoje, minha irmã mais velha, ela faz isso também. Ela cozinha, coloca tudo ali na mesa,
pô, é legal, tá, um momento familiar. A gente entende isso que é um momento familiar, mas a gente sofre um pouquinho porque tem que ficar se controlando, porque não vai pegar a balancinha ali no domingo, no almoço de domingo, colocar a balança ali. Às vezes a gente até faz isso, né, durante a semana, pesar tal, e você tá vendo tudo aquilo, e você pensa assim, eu sou da criação que, ó, não pode sobrar nada no prato, né, não pode desperdiçar. E minha mãe sempre gostou de cozinhar muito, então por isso que eu também vim nesse processo meio que de obeso, né. Então quando você vê tudo aquilo exposto, é um pouco mais difícil. Mas aí é um trabalho de conscientização, né? Você tem que Isso. aprender a comer devagar, realmente prestar atenção no que você está fazendo, não comer só por comer. É ficar atenta no porcionamento e realmente prestar atenção na mastigação, nos sabores, realmente sentir o sabor, não colocar na boca e engolir. É todo um trabalho de conscientização mesmo. E o que acontece assim, às vezes a gente tem vida social, a gente vai na casa de um parente, de um amigo, e aí chega nos lugares, as pessoas oferecem. Você sabe que você não pode tudo aquilo. E às vezes as pessoas não entendem e ficam insistindo, mas só um pouquinho, não vai fazer mal. Mas esse pouquinho que não pode. Mas as mesmas pessoas que falam só um pouquinho não faz mal são as mesmas pessoas que te criticam por trás. Falam, nossa, como o fulano engordou, nossa, fulano não se cuida, nossa, olha a saúde de fulano. Então, geralmente são as mesmas pessoas que criticam por você não aceitar um docinho, não aceitar repetir, são as pessoas também que te criticam porque você não emagrece, porque você não cuida da sua saúde. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que pensar na sua saúde, em você em primeiro lugar. Tem um tema que a gente fala muito na educação física, que quando você quer, tanto no processo de hipertrofia quanto em emagrecimento, eles falam que você tem que ter pelo menos 1 ou 2 amigos que treinam, que gostam de treinar. Não é nem fala que é um educador físico ou um nutri, né? Alguém que gosta de treinar. Você vai se aproximar dessa pessoa, você vai conviver com ela, vai encontrar outros amigos que também convivem com essa situação e um vai conduzindo ao outro. Então fica até mais fácil, vamos dizer assim, porque você está seguindo um parâmetro igual de todos ali. Todos vão lá, vamos numa pizzaria, um exemplo. Tá, ninguém vai comer excessivamente, vai escolher uma pizza saudável, que também dá para você escolher uma pizza saudável. Lógico, né? Por exemplo, uma de... Frango, de atum. Isso. Tem uma de brócolis, escarola. Então você vai conseguindo fazer boas escolhas. Essa pessoa vai te mandar uma mensagem, tipo, domingo de manhã. E aí, pessoal, hoje é dia de pedalar. Cadê? 6 horas da manhã. Você vai porque você marcou. Hoje é dia de treino de costas, de perna. Ó, amanhã é dia de treino de perna, não vai faltar, tal. Então, assim, ele vai te ajudar, te incentivar. E muitas vezes, assim, porque você marcou com ele, às vezes você nem ia acordar para ir mais cedo para academia, mas você marcou com o seu amigo que vai, então, eu vou, porque eu marquei. Eu lembro de um tempo que eu e o Cláudio vinha de bike pro estúdio. Só que a gente saía de casa pedalando às 5 da manhã, então a gente acordava antes das 5. Porque o Cláudio ele sempre foi muito assim, mas se furar um pneu, nunca aconteceu de furar o pneu. Aconteceu alguma coisa, mas a gente vinha às 5 da manhã. Então, assim, eu nunca ia acordar 4h30, 4h40 para vir pedalando para trabalhar. Falei, não, mas porque eu marquei com ele, eu ia, todo dia. Aí passou um tempo e falou, eu só venho porque eu marquei com você. Eu falei, incrível, eu também só vou porque eu marquei com você. E foi uma época que a gente teve um bom resultado também no processo de definição. Mas eu acho que o PGC também deu certo por conta disso, porque realmente é um grupo que um vai incentivando o outro, um vai cobrando o outro, e isso ajuda realmente, né? Essa cobrança, essa ajuda. Durante o PGC, só entrando novamente nele, tinha a Lu que fazia todo o processo nutricional e eu fazia todo o processo de treinamento. Então eu lançava lá as metas do dia. Então você tinha que fazer uma caminhada, uma corrida, além do seu treino. E quem faltava no treino acabava cobrando. Então eu ficava focado na cobrança mesmo, até na cobrança da parte nutricional. Às vezes a Lu mandava, fulano não tá fazendo, conversa com fulano lá. Eu falei, tá bom, sem problema. Mas não seja cavalo. Eu falei, tá. Aí você tá pedindo demais, né? Mas tudo bem, eu vou tentar. Você conseguiu. Então eu ia lá e conversava. Então isso ajuda bastante, né? Todo esse processo, essa orientação, tá? Vamos voltar um pouquinho ao tema. Jonathan, para você, o que foi mais difícil você incluir nesse processo? Para mim foi o tempo, Zé. O tempo, principalmente, para mim conseguir treinar. E foi o que eu encontrei aqui. Eu já tentei começar a academia umas 3, 4 vezes. E nunca consegui passar de uma semana. Eu
tem uma história que é muito engraçada. A última vez que eu comecei uma academia, eu desmaiei no primeiro dia. Eu fiz o treino, todo o treino, treinei normalmente. Quando eu tava indo embora, eu tive um pico de Hipoglicemia. hipoglicemia e desmaiei dentro da academia. Acho que por falta de orientação, até mesmo orientação nutricional, porque eu estava fazendo uma dieta por minha conta, não tinha comido quase nada o dia todo e fui treinar. E acabei desmaiando. E isso eu encontrei aqui, que aqui eu consigo ter um aparelho para mim, uma pessoa para me acompanhar. Então isso foi o mais difícil para mim. A alimentação, eu sou uma pessoa bem regrada. Às vezes tem semana que eu nem faço a minha refeição livre, que eu sou muito regrado. Mas o tempo e a atividade física foi o mais difícil. E hoje eu não fico sem meu treino. Aproveitando um pouquinho essa deixa, né, que você está falando sobre, já treinei em outras academias e se você se sentiu bem no nosso método, né, do Estúdio Persona. Eu acredito que a Dalila, tanto a Lu também já treinou em outras academias. Só rapidamente, assim, meio que por cima, só para falar assim, o que você sente de diferença, por exemplo, de uma academia que você já treinou antes para a nossa, né, a forma, o nosso método. Eu consigo fazer o exercício corretamente, né? Eu busco me posicionar bem no exercício que eu estou fazendo, com o acompanhamento, né, dos personagens e principalmente o horário. Eu chegar, ter meu horário agendado, não ter uma academia cheia, isso é o que mais muda para mim. E os parceiros que eu tenho, os amigos de treino aqui dentro, né? Que eu não vou encontrar em outra academia. Vai ter muita molecada, pessoas que não vão agregar para mim. Aqui, as pessoas que me acompanham, que estão junto ali treinando, a gente acaba agregando um ao outro. Né? Perfeito. Você, Dalila, já treinou em outra academia? Com certeza. Já fiz. E aí, qual que é a sua perspectiva de uma para outra? É porque assim, quando a gente treina nessas academias, além da superlotação, assim, você é só mais um ali. Ninguém te vê. Você tá fazendo exercício errado, você continua fazendo errado. É raro, assim, quando vem um ou outro te corrigir, isso aí não é assim, é assado. E você fica com aquela fichinha atrás do professor o tempo inteiro. Pelo amor de Deus, comece. E chega uma hora que você cansa, desanima e para de ir, né? Ótimo. Agora vamos para a Lu, né? Vamos analisar o que a Lu tem para falar, né? Ela adora dar uma cutucadinha em mim, dar uma pegada, mas vamos ver, né? Vamos ver o que você pode falar para nós. Então, na verdade, eu sou cheia de probleminhas, né? Eu tenho lesão no joelho, tenho hérnia na lombar e tenho uma placa no meu ombro. Bendita placa. Essa placa, eu espero que no dia que você falecer, você esteja com essa placa, tá? Porque, olha... Então, assim, realmente eu tenho algumas dificuldades de amplitude, até na execução do exercício. E realmente, eu às vezes não tenho muita consciência corporal por conta, principalmente, da placa. E eu faço o exercício errado. Eu realmente preciso de alguém perto de mim para ficar me corrigindo. Porque inconscientemente eu acabo fazendo errado, então eu preciso de uma academia como essa, realmente para ter alguém me incentivando e me corrigindo quando eu executo, né, de forma errada. Eu falei bem? Falou muito bem. A gente tem uns arranca-rabos durante o treino dela, assim, mas é normal, é Não, tranquilo. porque realmente, por conta da minha lesão, eu sinto mais dor e ele não acredita em mim. Não, acreditar eu até acredito. Eu lembro até hoje, um dia eu coloquei ela de frente com o espelho, numa posição que eu conseguisse ver ela a aula inteira. Porque, assim, pessoal, academia com espelho não é pra você ficar tirando foto e selfie. É pro professor ter a visão da academia inteira. Coloquei ela ali bonitinho. Falei, Lu, vai fazendo, tá certo, beleza. Fui ali, rapidinho, olhar outra, olhei no espelho, cadê a Lu? Não tinha nenhum ângulo. Ela conseguiu achar um ângulo e falou, não, aqui eu me sinto melhor fazendo. Não é que eu gosto de ficar perto do espelho, então eu fico me movimentando. Às vezes Escondida num lugar atrás com mais do pessoas, equipamento. Eu vou no outro. Mas assim, a gente brinca que a gente tem esses arranca-rabos durante, mas é normal, já faz São 8 anos. anos 8 de- anos já de estúdio Eu persona. aguento ele. Ela me aturando, eu pegando no pé dela, corrigindo, postura, isso, aquilo. Aí ela, a placa, minha placa. Falei, sua placa vai continuar aí, fica tranquila. Mas ela vai continuar fazendo exercício. Pego bem bastante no pé dela, tá? Não quer dizer que não vou pegar no de vocês, mas tá tranquilo. Deixa passar mais um tempo, mais um pouco de intimidade. Mas ele já pega no pé. Ele não pega no pé de vocês?
Então, normalmente quando vem à noite ele já tá, acho que indo embora, graças a Deus. Aí não. O corpo mas tá no dia que ele cansado, tiver, né? Aí ele vai pegar, ele sempre pega. Agora, com a permissão da Dalila, podemos mostrar o seu resultado adquirido, pelo menos com o processo do PGC, né? Que foi só durante ali o 5 PGC. semanas. Que foram 5 semanas, tá? Podemos mostrar? Pode. Como vocês podem ver, esse foi o resultado da Dalila, tá? Nitidamente, a gente consegue ver uma diminuição muito grande de circunferência. Nisso foram 4, né? 4 quilos 4 e quilos de gordura e ela ganhou 1,5 kg de massa de magra. massa magra. E o processo era só de emagrecimento saudável, era para tentar manter a massa magra, não perder massa magra, e mesmo assim ela ganhou. Tá? Perfeito. Muito bom resultado. Para 5 semanas, foi excelente. E agora, nosso Jonathan. Podemos mostrar, já mostramos, já no caso, né? Esse é o Jonathan, ele tá com um pouquinho mais de cabelo, um pouquinho mais de barba, uma circunferência um Eu pouquinho tenho cabelo, eu só maior. gosto de raspar. Ele mudou até o estilo dele. Aí essa foto tem 1 ano e 2 meses. Aqui você ainda não tinha iniciado nenhum processo de Não, emagrecimento. eu tava até consumindo álcool. Entregando aí, mas essa foto foi em janeiro de 2024. Ótimo. Aqui você já iniciou um processo, né? Dá pra ver que Ela já tá já tinha, diferente. né? Aí eu já tinha Iniciado. perdido 10 quilos aí. Sim. E aqui você já perdeu mais também, né? Aí eu já tinha perdido mais, foi o retorno, o primeiro retorno que eu tive com a Lu. Eu comecei dia 19 de setembro de 2024 e aqui eu tive o primeiro retorno depois de 2 meses. Na verdade, o Jonathan, quando chegou até mim, ele já tinha perdido 10 quilos. E nesse processo, de setembro até agora, ele já eliminou mais 10 quilos com o meu acompanhamento. Então, ao todo foram 20 quilos. 20 quilos. 20 quilos de gordura corporal mesmo. Perfeito, pessoal. A intenção hoje do nosso podcast, PersonaCast, era mostrar o que é uma reeducação alimentar. Hoje, por exemplo, tanto a Dalila quanto o Jonathan, eles conseguem criar a sua rotina. Não é um processo assim. Por mais que a Dalila fez o PGC, não é algo que é 1 mês ou 2 meses de uma atividade muito intensa ou de uma dieta muito restritiva, que depois a gente tem aquela chamada efeito sanfona. O pessoal volta a engordar novamente. Então, o que é a reeducação alimentar? É um processo. A gente tem que entender que assim, é uma disciplina que a gente vai ter que levar para a vida toda. Chega um momento que vai ser tranquilo. Não vai ser mais aquela dificuldade inicial, né? Por exemplo, a sua dificuldade inicial foi colocar o horário. Você conseguiu encaixar os seus horários. Sua dificuldade foi ver todo aquele consumo, né, de alimento e não poder ir ali repetir, fazer alguma coisa assim. Hoje você consegue fazer isso com tranquilidade. E no nosso caso a gente se sente até vitoriosos, né? Porque assim, vocês são vitoriosos e nós também, que a gente conseguiu contribuir para a sua reeducação alimentar. A Lu, ela adora, quando ela vê assim, um resultado, ela fica super feliz. Nossa, Fico tal. mesmo. Entendeu? Assim como quando a pessoa não segue, né, a orientação dela, ela fica muito triste. Fico. Então assim, ela até fala assim, não acredito, olha, tudo isso. Porque realmente eu me dedico, eu estudo as preferências da pessoa, a rotina, se tem alguma doença, realmente eu estudo e entrego realmente o melhor para aquela pessoa, tanto é que eu me coloco à disposição, qualquer dificuldade você me fala, a gente faz trocas, porque eu quero realmente que aquela pessoa mude, né, a consciência dela, que tenha mais saúde e alcance o objetivo dela. Então, realmente, assim, eu torço com a pessoa, eu fico feliz com o resultado das pessoas, eu falo que eu mostro o caminho. Só que a pessoa que tem que percorrer, né, o caminho, eu tento facilitar. Mas é a pessoa que tem realmente todo o trabalho de percorrer o caminho. Nós somos orientadores, praticamente. Por mais que assim, desenvolvemos métodos de treinamento, dieta, nós somos orientadores. A escolha é de cada um. Vocês fizeram uma boa escolha, tem pessoas que escolhem um outro caminho. E aí, infelizmente, não está ao nosso alcance. Essa semana eu entrei em contato com a Lu, acho que foi semana passada, porque na dieta que ela nos passa, ela dá algumas opções, tanto do carboidrato quanto da proteína que a gente vai consumir. E eu adoro algumas comidas caipiras, comidas mais antigas. E minha sogra gosta muito de mim, e ela veio até em casa e me trouxe moela. Eu adoro moela.
moela, coração de galinha. Eu adoro esses tipos de comida. E eu perguntei pra Lu, eu posso consumir? Qual a quantidade? Ela já fez o cálculo na hora, me passou, que é uma proteína com baixa gordura, né? Sim. E um valor nutricional muito bom. E ela me falou na hora ali, eu já preparei minha comida na hora, falei, é isso aí. Eu também adoro moela, adoro coração, só que é meio difícil, né? Minha mulher, ela não gosta muito de ver essas coisas. A minha né? não gosta de ver nem fazer. Não mas gosta a minha nem de sogra chegar faz- perto. Ela chegava, abriu ali perto dela, ela, nossa, que nojo, que não sei o que, isso, aquilo. Aí no fim fica tudo pro Zuki, né? Mas isso eu já sabia, ela é rica em proteína, é uma proteína magra, né? Então assim, é ótimo. Não sabia não, mas eu não gosto. Eu lembro que meu pai fazia muita farofa com moela, né? O problema é a farofa. Farofa. Tem que tomar cuidado com a farofa. Tá? Então, assim, são questões que, por exemplo, lembra a nossa infância, nossa adolescência Sim. ali. Então, assim, cara, isso é ótimo. E é isso que é bom no atendimento dela. Às vezes, assim, putz, será que eu posso? Não tá ali na minha orientação. Mas se você mandar uma mensagem para ela vai pesquisar, ela vai ler, ela vai te trazer uma bíblia. Mas ela vai fazer ali, vai te mostrar. Pronto. Muitas vezes, assim, eu já passei com outros nutris. E você manda e-mail, só na próxima consulta que você vai conseguir tirar sua dúvida. Então, isso é uma dificuldade muito grande, que no caso dela não existe. Né? Então, assim, se você tem alguma restrição, alguma coisa, ou algum alimento que você sente que está... acho que já até aconteceu com você, né, que o paciente chegou com... tô tomando whey, mas tô sentindo estufamento e tal. A pessoa é intolerante à lactose. Aí tem que fazer toda uma mudança de dieta. Isso acontece muito. E aí é com o nutricionista. Às vezes, imagina, se você percebe isso, manda para ela no mesmo dia, ela fala, não, peraí, pelos seus sintomas você é intolerante à lactose, vamos rever isso daqui. Beleza. Mas e se depois de 30 dias consumindo? Não tem resultado. Então, isso que é o legal no atendimento dela. Beleza, pessoal? Agradecer Luciana Tatoni, nutricionista. Ela precisa montar minha dieta, que eu tô atrasado com ela. Tô devendo para ela. Estou esperando você e sua digníssima esposa ir até meu consultório. Nós temos que ir até lá. Claro, eu já ajudo pra Tem jeito, caramba, né? Tem que ir até lá. Entendeu? Provavelmente vai ter alguma coisa ou para me consertar lá, ou ela pedir pra gente tirar foto, alguma coisa assim. Mas eu estou até vendo. Tá? Agradecer a Dalila, Eu quem agradeço, gente. entendeu? Que participou do nosso PGC, fez firmemente o nosso PGC, deve estar doida para vir um próximo PGC, Uhum. né? A gente vai avaliar, deixa a Dona Lu se juntar ali com o meu sócio Cláudio e organizarem, que eu sou o cara que faz acontecer. Na hora que eles falarem assim, vai, então vamos, beleza? E o Jonathan, que teve um ótimo resultado, nem foi com o PGC, já veio com um resultado bom, aprimorou mais o resultado, e esperamos, né, que futuramente, se tiver um PGC, ele se inclua nela. Vai ser Entendeu? uma briga boa. Vai ser ótimo. A minha busca agora vai ser por ganho de massa muscular. Eu já tô fazendo. A Lu já mudou um pouco minha dieta e eu tô firme nela aí. Tem um retorno essa semana que vem, mas eu tô firme. Ótimo, perfeito. Gostaria de agradecer a todos novamente, tá? E se sintam convidados para a gente ter mais esses bate-papos, né? A Lu já é de casa, então provavelmente ela vai aparecer mais vezes, vai ter umas tremedeiras, mas normal, tá? Jonathan, sinta-se à vontade, deve ter mais coisas que você pode contribuir para nós. Dalila, provavelmente a gente vai conversar mais vezes, principalmente porque queremos voltar com o PGC também. Você é uma pessoa que participou integralmente dedicou ali do bastante. PGC e pode passar, né, para o público como que funciona, tá? Só tenho a agradecer a todos vocês, ok? Ok.